Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, amém? Quer dizer, apresentei todo mundo, me apresentei, né? Meu nome é Igor, eu sou um pastor de jovens lá na nossa igreja. Também sou palestrante, somente para escolas, né? São palestras educacionais. Amanhã estou em Mandaçaia, que é um distrito de Cordeiros, e à tarde estou em Cordeiros, e terça-feira estou em Piripá, para a honra e glória do Senhor, né? Instruindo jovens a sair das drogas, né? A resistir às tentações de telas, né? Pregando também para famílias, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Desde já peço os irmãos, né, que orem por mim, somente cada viagem, né? A gente vê muita coisa nas estradas aí, não é fácil. Tenho viajado muitas das vezes sozinho mesmo. Sozinho não, né? Nós nunca estamos sozinhos, o crente nunca anda só, né? Estamos ali acompanhados do Espírito Santo de Deus, e até aqui Ebenezer nos ajudou o Senhor. Temos algum amigo do Evangelho? Tipo assim, Igor, eu gosto da igreja, mas ainda não sou crente. Tem alguém aqui assim? Faz assim com a mão só para me conhecer você. Temos algumas pessoas. Amém? Você é bem-vindo aqui em nosso meio, amém? Eu queria trazer uma mensagem, uma palavra, mas durante o louvor Deus falou assim, Igor, prega outra coisa. Não sei por quê. Eu já vinha já com tudo formatado, falei até com o pastor. Eu queria trazer uma mensagem para as famílias em si. Mas eu quero trazer uma outra mensagem. Uma mensagem que fala sobre família também. Mas Deus quer salvar nessa noite. Quem sabe a gente saiu lá de Conquista só por causa de você. Se fosse olhar pelas circunstâncias humanas, a igreja não tinha condições de pagar oferta para a gente. A gente estava com outros afazeres lá. Mas o interessante é que Deus faz todas as coisas convergir para o desejo dele. E quem sabe a gente saiu de lá justamente por causa de você. Deus te ama tanto, querido. Abre em Lucas 15, por favor. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 17. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Será que eu posso ouvir um aleluia? A Bíblia diz assim, versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores o meu pai tem abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome. Vamos repetir? Todos juntos agora. 1, 2, 3. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores tem o meu pai em abundância de pão, e eu aqui passando fome. Até aí. Queridos, Deus, Ele é lindo e Ele é maravilhoso. E Deus, todas as vezes em que vai exemplificar o amor dEle, Deus sempre coloca um ambiente familiar. Porque todos nós temos a referência de amor de família. Então, um exemplo que eu vou dar: uma criança que tem 2, 3 anos de idade, ela não tem noção do que é Deus. Impossível, claro. É tanto que tem gente adulta que também não tem noção, pela complexidade desse ser, não é? Imagine uma criança, só que Deus é amor. Ah, tio, então o amor, aí eu sei o que é Deus. Por quê? Porque a criança vai ter a referência de família. Ela vai ter a referência do pai, da mãe, vai ter a referência do aconchego familiar. É tanto que eu costumo falar nas minhas palestras que muitas das situações que nós temos como adultos são reflexos daquilo que nós não tivemos quando criança. Quando você vê um adolescente rebelde, querida, é porque ele está querendo chamar a atenção dos pais, porque ele não está recebendo o amor necessário. E aqui nesse texto não é o caso, porque aqui esse pai que nós estamos lendo em Lucas no capítulo 15 é um bom pai, Linhos.
Vamos te ver, querido. É um bom pai, um maravilhoso pai. E esse pai tem 2 filhos. Quantos filhos eu falei? 2 filhos. Um mais velho e um mais moço. Só que o interessante dessa situação que Jesus está contando essa história, então essa é uma história alegórica. Não tem o nome do pai e nem o nome do filho. Sabe por quê? Porque esse filho sou eu e é você. Nenhum de nós aqui amávamos a Deus, até um dia Ele olhar para a gente e falar assim: Linhos, é você que eu escolhi. A Bíblia diz que nenhum de nós poderíamos de nós mesmos amar a Deus. É por isso que Ele nos amou primeiro. E esse pai tem 2 filhos. Só que nenhum dos 2 filhos, presta atenção porque eu vou ser bem rápido. E como é uma história, se você perder uma metade, você não vai entender o final. Esse pai tinha 2 filhos, mas nenhum dos 2 filhos amava o seu pai. Nenhum dos 2. Assim como eu também um dia não amei a Deus. Então hoje você pode estar me vendo aqui ministrando, pregando, mas um dia eu não amei a Deus. E esse filho levanta um dia e toma uma decisão. O mais novo, as pessoas o chamam de pródigo. Pródigo quer dizer aquele que vai, mas um dia sabe que tem que voltar. É o pródigo. Eu quero falar rapidamente. Se eu passar aqui de 20 minutos, 25 minutos, você toma meu microfone. De 4 estações, ou 4 momentos desse jovem. Um dia ele levanta e ele toma uma decisão. E ele diz: pai, oi filho, bom dia. Olha o céu lindo. Tá bonito mesmo o dia, pai, mas eu tenho uma situação para falar para o senhor. Não sei se o senhor vai gostar, mas eu pensei muito essa noite e já estou batido o martelo. Como assim, filho? Não estou entendendo. Pai, eu não quero mais ficar aqui. Aqui não está bom. Aqui não está legal. Aqui eu não estou feliz. Epa! Olha a primeira estação dele chegando. Primeiro, eu quero falar que ele já começa fazendo um pedido: pai, pega uma parte da tua terra, que é minha herança. Ele se achava no direito. Vende e me dá. Você que está me escutando, o mundo é regido por princípios. Quando eu digo princípios, querido, é tanto o mundo espiritual como o mundo material. Muita gente tem seguido regras. Não siga regras, siga princípios. Eu vou repetir: não siga regras. Não, Igor, por quê? Porque as regras são temporais. As regras mudam. As regras foram criadas pelos homens, mas o princípio foi criado por Deus. Nunca quebre os princípios. E aqui esse menino já quebra o primeiro princípio: pegar herança antes do tempo. Em Provérbios está escrito: tomar herança antes do tempo gera maldição. Que herança, querido? Se o pai está vivo, aqui já quebra um princípio. Sabe como é importante você andar nos princípios de Deus? Se eu te dar outro exemplo, eu estou falando em princípios, ainda estou no começo da minha mensagem. Princípios.
Está lembrado de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Estão em uma terra distante, estão na Babilônia, Antônio. A cultura é diferente, o mundo diferente, as pessoas diferentes, governo diferente. Eles tinham tudo para quebrar os princípios, tudo, mas não quebraram. Um dia Nabucodonosor criou uma regra. A regra era: vou criar uma estátua, e a partir de hoje, ó, a regra é temporal. A partir de hoje, quem não se curvar, fornalha. Nessa hora, querido, com certeza no coração deles três ficou aquela briga entre a regra e o princípio. Mas como três homens de Deus que respeitavam princípios, eles optaram pelos princípios. Quando tocou o chofar, que o povo se curvou, ficou três em pé. Quem são aqueles três? Só podem ser loucos, porque todo mundo se curvou. Todo mundo se curvou à regra, mas eles ficaram em pé diante do princípio. Traz eles três aqui. Quem é vocês três? Vocês não vão se curvar? Vai morrer, meu irmão. Ó a fornalha. Só que aí a Bíblia diz assim, que eles falaram o princípio para Nabucodonosor: somente a Deus adorarás. Sabe qual é o interessante dessa passagem? É que eles falaram assim, ó: e ainda que, você que é professor de português ou estuda português sabe, ainda que quer dizer o quê? Dúvida. Ainda que o Senhor não nos livre, nós não nos curvaremos. Quando você cumpre regras, você provoca Deus, querido, aonde quer que Ele esteja. E aí jogaram eles três na fornalha. Mas aí apareceu o quarto homem, e a semelhança dele era a semelhança de um filho do homem, e não queimou um cabelo deles três. Sabe por quê? Cumpriram princípios. Aqui o filho pródigo já quebra o princípio. Pai, quero a minha parte, pai. Eu sou pai. E um dia eu perguntei a Deus: Deus, por que tu deu? Eu não dava. O senhor também é pai, pastorzão. O senhor dava esse tanto de dinheiro para esse menino? Não dava não, né? Pois é. Mas um dia eu perguntei a Deus por que deu. E Deus falou no meu coração assim: Igor, eu dei por dois motivos. Primeiro, porque Ele respeita o livre-arbítrio. Era desejo dele ir embora, eu não podia fazer nada. Deus vai respeitar a sua decisão. Muita gente tem medo do inferno. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai para o inferno porque você pecou. Falado isso hoje lá também na nossa igreja. Foi para o inferno porque pecou. Não, porque todos pecaram. Você vai para o céu porque você aceitou a graça, e não porque você não pecou. Esse filho quis ir embora. O segundo motivo, e que eu queria que você me escutasse, é que longe da presença de Deus, tudo o que você tem, ainda que seja muito, um dia acaba. Fama acaba, dinheiro acaba, beleza acaba. Tudo um dia acaba longe de Deus. E essa primeira fase dele é feliz inconsciente. Repete comigo: feliz inconsciente. Igor, por que feliz inconsciente? Vou te explicar.
ele tinha tudo. Ele tinha um pai, uma família, tinha empregados, não faltava comida, não faltava nada, mas ao mesmo tempo faltava tudo. Você conhece pessoas assim? Não falta nada. Aparentemente não há nada que lhe falte, mas mesmo assim a pessoa está insatisfeita, porque essa semente da insatisfação, querido, tem derrubado a muitos. Você conhece pessoas insatisfeitas? Eu conheço também. Deus tem dado tudo. Deus tem dado uma casa, tem dado bens, tem dado um carro, Deus tem dado um emprego, mas a pessoa está insatisfeita. Aquela semente brotou no coração e ela não consegue ver beleza em nada. O dia está maravilhoso, mas ela não consegue ver. Está na solidão, porque solidão não é ausência de pessoas, é ausência de intimidade. Quando você está longe da intimidade com Deus, a solidão chega, o vazio existencial chega. Ele era um feliz inconsciente, tinha a presença do Pai, mas estava infeliz. E aí ele parte para uma terra distante, porque quando a gente está longe dos princípios de Deus, a gente quer ficar o mais distante possível de tudo aquilo que lembra Deus. É para perceber isso? Quando a pessoa se afasta de Deus, ela quer distância, distância da igreja, distância dos líderes, bloqueia os irmãos no Instagram. Ela quer distância, sabe por quê? Porque ela não quer dar justificativa para ninguém. Ele foi para longe, muito longe, aonde ninguém lhe conhecia, aonde ninguém poderia falar para ele assim: ó, você tem promessa de Deus, o que você está fazendo aqui, cara? Ó, eu sei quem é teu pai, e teu pai não está feliz porque você está aqui. Ele não queria ouvir nada disso. Então ele, eu vou para muito longe, aonde ninguém sabe da minha história. Aí ele entra na segunda fase. Eu falei que ia ser rápido. E a segunda fase é infeliz inconsciente. Repete comigo: infeliz inconsciente. Igor, por que feliz inconsciente? Porque agora ele entra na fase em que ele acha que ele é um cara que não precisa mais do seu pai. Aí ele começa com a bebedeira, drogadição, prostituição, lascívia, promiscuidade, jogatinas, tudo o que o mundo tem a oferecer. Então ele se mela, ele se lambuza, e ele é um infeliz inconsciente, porque ninguém que está longe de Deus é feliz. Você está vendo essa galera aí nesse mundão? Lá em Conquista mesmo, esse fim de semana teve um moto rock. Final de semana passado teve o festival de inverno. Eu costumo dizer o seguinte: no mundo você encontra euforia. Como você encontra pessoas eufóricas? Atrás de uma felicidade que só tem na presença de Deus. Quando chega na segunda-feira, olha os problemas de novo, dizendo para ela: ei, você não é aquela alegria de ontem não, tá? Cheguei de novo para perturbar tua mente. Querido, euforia. E a euforia é inversamente proporcional à depressão. É o que estava acontecendo com esse cara. Gastou tudo dissolutamente,
irresponsavelmente. É um infeliz inconsciente. Sabe quando Paulo diz que Deus tirou as escamas dos nossos olhos? É assim um pecador. Ele tem uma escama nos olhos. Ele não consegue perceber o quanto que ele está se destruindo todo dia. Eu tenho um amigo que tocava com a gente. Ele era até baterista. Já tem um tempo em que ele está lá em Conquista, tocando nos barzinhos. E toda vez que eu encontro com ele, ele está mais desfigurado ainda. Só ele não percebe. Começou com uma tatuagem, agora tem 20. Botou um brinco, do brinco criou um alargador. Aí você olha aquele semblante de tristeza, de cansaço, tocando na noite, perdendo noite. Onde estava aquele brilho de Deus? Se foi. Infeliz inconsciente. Mas o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acabou, a crise chegou forte. A Bíblia vai nos dizer, através de Jesus, contando essa história, que ele bateu em muitas portas, mas ninguém lhes dava nada. Já percebeu que assim? Você bate em muitas portas, ó, mas a porta não abre. Você pode ter curso universitário, você pode ter oratória, uma ótima comunicação, você pode ter pistolão, conhecido de prefeito, de deputado, de senador, até do presidente da república, mas a porta não abre. Sabe por quê? Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Ele também abre, ninguém consegue fechar. Como eu encontro gente assim? Tem talento, tem know-how, tem conhecimento, mas a porta não abre. Sabe por quê? Porque Deus não deixa. E tem gente ainda que se pergunta assim: mas Igor, meu primo faz tudo isso e com ele não acontece nada. A Bíblia diz assim, que Deus repreende o filho que ama. Se Deus está te repreendendo, é porque você é filho. Você não é ímpio, você é filho, você é filha. Aí ele entra na terceira fase. E a terceira fase é infeliz consciente. Repete comigo, por favor. Infeliz. Agora é esse texto que a gente leu. Olha como ele começa: caindo em si. Todos nós aqui um dia caímos em si. Você lembra do dia que você caiu em si? Um dia que alguém pregou uma palavra, aquela palavra tocou em você, no fundo do seu íntimo, e você disse: a partir de hoje eu não posso mais ser a mesma pessoa. E quando pensa que não, você já estava no altar chorando, dizendo: Deus, faz o teu querer na minha vida. Lembra desse dia? Quem se lembra faz assim com a mão. Oh, aleluia. Deus, caindo em si. Todo mundo um dia tem que cair em si. E ele disse: quantos trabalhadores tem o meu pai em abundância de pão, e eu aqui passando fome. Esse texto é muito profundo. Muito profundo. Porque você tem um pai que tem todas as bênçãos dos céus a nossos respeitos, mas que ao mesmo tempo a gente não tem nada. Olha que coisa! O meu pai tem servos em abundância de pão, mas eu estou aqui passando fome. Quantas pessoas nós temos assim? Infeliz consciente.
Até quando você vai continuar nessa terceira fase? Sabendo que você precisa de Deus, sabendo que não há outro caminho. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus, aquele que morreu em uma cruz e tem 2000 anos, que tem mudado a história de muitas pessoas. São quase 4 bilhões de cristãos no mundo, que quando olham para uma cruz, diz: um dia existia um Deus que se fez homem, que habitou entre nós e morreu numa cruz, para que eu não morresse. Infeliz consciente. Aí ele cai em si. Jesus ainda vai dizer assim, ó, e a fome dele era tão grande, que ele olhou para os porcos, e ele diz: ai, que vontade de comer essa comida, mas eu não posso. Imagine, querido, uma pessoa que é um príncipe de Deus, um filho de Deus, querendo comer comida de porcos, mas não pode. Aqui Jesus está sendo tão didático, que Deus está falando assim, ó: ei, até quando você vai ficar no fundo desse poço? Até quando você vai ficar vivendo essa vida miserável? Eu tenho uma nova vida para você. Eu tenho vida para te dar, e vida em abundância. Sai daí. Aí ele resolve sair. Ele toma uma decisão, a decisão mais difícil e a mais importante da vida dele. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas existem decisões que Deus não vai tomar por você, porque Ele, como pai, Ele poderia pegar um cavalo, pegar alguns empregados e falar assim, ó, vamos sair por essa terra aí, aonde você encontrar meu filho, traz ele, nem se for amarrado, traz ele. Mas aí a palavra nos diz de que não é por força e nem por violência, tem que ser ato voluntário. É você quem tem que querer. Eu costumo dizer para os meus alunos do ProErd que na nossa vida nós temos a escolha, e a escolha é o poder. Deus te deu o poder da escolha. Quero, não quero, vou, não vou, faço, não faço, fico, não fico. E nessa hora ele usou o poder para escolher: vou voltar para a casa do meu pai. E no meio do caminho ele ensaia algumas verdades, algumas palavras, como se Deus não conhecesse o coração dele. E aí ele diz: Senhor, meu pai, pequei contra os céus e contra ti. Por que ele fala contra os céus? Porque ele quebrou princípios, lindos. Ele não pecou só contra o pai da terra, ele pecou também contra os céus, e ele sabia disso. Pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus trabalhadores. Aqui ele entra na quarta fase, que é feliz consciente. Repete comigo: feliz. Não, mais uma vez: feliz consciente. Feliz consciente. É o que Deus quer fazer de você. Olha quantas pessoas nós temos aqui que são felizes conscientes, sabem que são filhos de Deus, porque a religião vai fazer o que esse menino falou. Olha a palavra dele: já não sou digno de ser teu filho.
faça-me como um dos teus trabalhadores. É religião. A religiosidade diz que você não tem mais acesso a Deus. Você pecou muito. Olha o que você fez. Não há mais esperança para você, tá? Servo dá para você ser. Filho, negativo. Filho, você já perdeu a vez. Isso é o que a religião diz. E como nós temos religiões que têm afastado as pessoas de Deus, em vez de aproximar, tem afastado. Mas eu quero exemplificar aqui nessa noite, usando até uma mãe. Tem alguma senhora aqui que é mãe de 4 filhos, 3 filhos? Tem alguém aqui? Só dizer assim com a mão. Ali, faz favor aqui, senhora, rapidinho, é muito rápido. Você só não vai falar nada não, é só para exemplificar. Faz favor. Tem alguma outra mãe que tenha 3, 4 filhos? Tá vindo? Venha me ajudar aqui. Vem aqui. Como é o nome da senhora? Nilza. Pronto, é só para me exemplificar, que a senhora vai responder só uma pergunta que eu vou fazer para a senhora. A senhora tem quantos filhos? Maravilha, 4. Qual a idade do mais novinho? Do caçula? 6, ótimo. Nilza, não é isso? Nilza. Como é o nome do mais novo? Ana Clara, uma menina, maravilha. Olha só a história. E eu quero fazer que vocês me ajudem para nós dar um conselho para essa mãe que é Nilza. Nós vamos dar um conselho para ela, tá bom, gente? Beleza? Olha só a história. Nilza, final de ano está chegando, e ela ganhou uma herança que ela não pretendia receber. Teve um parente, um tio distante, que não tinha parentes, não tinha filhos. E aí um advogado ligou para ela e falou assim: é Nilza que eu estou falando? Ô Nilza, tudo bem? Aqui é o advogado de seu fulano de tal e tal e tal. Olha, nós descobrimos que você como parente dele, você como sobrinha dele, você tem uma ponta aqui para receber, um dinheiro para receber. É só você assinar um documento. Aí Nilza vai lá no escritório, assina um documento e do nada recebe um dinheiro. Nilza fica tão alegre com aquele dinheiro inesperado que ela pega os 4 filhos e vai lá para a conquista, final de ano, perto de Natal, e vai fazer um passeio no shopping. E aí Nilza com os filhos pequenos e tal, Maria Clara pequenininha, Ana Clara, né? E Ana Clara pequena, aquela coisa toda, com os 4 filhos. Queridos, deixa eu ver uma loja que fica bem cheia, Americanas. Quando é época de Natal na Americanas, meu Deus, é lotada aquela loja, somente do shopping. E aí a senhora está lá com ela, quando olha para o lado, cadê Ana Clara? Ana Clara sumiu. É desesperador, não é, mãe? Sumiu. A menina mais nova sumiu. Só que nós como igreja, mãe, nós temos um conselho para a senhora. A senhora tem 4. Já perdeu Ana Clara, que é a mais nova. O nosso conselho para a senhora é: volta para a Barra do Choça com os 3, para não perder outro. O que a senhora acha? Volta? Não volta não, Nilza. Não, Nilza. Nilza, você foi com 4, perdeu Ana Clara, volta com os 3 para a Barra do Choça. Repete aqui para o pessoal ver. Você me respondeu o quê? Eu não volto para a Barra do Choça. Não volta? Vou procurar meu pai. Vai procurar Ana Clara. Não sai de lá até achar Ana Clara. É isso? Não deixa. Mas você já perdeu Ana Clara, não volta. Não. Seu coração de mãe, você não volta. Não volta para a Barra. Vai procurar Ana Clara. Se Nilza, como nós, que somos pecadores, a Bíblia diz: vocês que são pecadores, se o filho pedir pão, vocês não darão pedra. Imagina o teu pai que está no céu. A Bíblia vai nos dizer: pode uma mãe que amamentou o seu filho se esquecer dele? A resposta é não. Mas ainda que
essa mãe venha se esquecer, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Se Nilza não deixa a Ana Clara para trás, querido, você acha que Deus vai deixar você para trás? Não vai. Deus não deixa filho seu para trás. Deus, Ele vai te buscar aonde quer que você esteja. É só você chamar pelo teu pai. Pode sentar, obrigado. Aí esse filho volta, e Deus lhe restitui. Primeiro as sandálias, porque ele estava descalço. Naquela época quem andava descalço eram os escravos. Quando passava alguém sem sandália, a população via: esse cara está fugindo da casa do seu senhor, pega ele. Estava descalço. Foi a primeira coisa que o pai mandou pegar: ó, traga as sandálias. Porque escravo, Igor, hoje ele te liberta do seu pecado, querido. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do pecado que te persegue. Ele quer te fazer livre. Pega também as vestes, porque ele está sujo. O pecado mancha a gente, suja a gente, mas ele quer te dar roupas novas, para você entrar no Santo dos Santos e adorá-lo a Ele em espírito e em verdade. Pega também um anel. O anel é a identificação de filho. Nessa época não tinha caneta, mas tinha um carimbo. Toda família tinha um brasão. Quando você identificava, ali vai o filho da família tal. Pois a partir de hoje, Deus quer colocar um anel no seu dedo, porque Ele quer você na família dEle. Feliz, consciente. A Bíblia não diz que a festa no céu quando um pecador está no mundo. A Bíblia não diz que a festa no céu quando chega um paralítico na igreja e se levanta. A Bíblia não diz que quando há um grande milagre de uma casa própria é a festa no céu. Mas a Bíblia diz que é uma grande festa quando Deus acha de novo um filho que estava perdido. Deus não veio para os sãos. Deus veio por causa de você que está doente nessa noite e que precisa de um hospital, que precisa de um Salvador, que precisa de um Deus. Mas Igor, Deus pode fazer o que por mim? Tudo. E eu preciso fazer o que, Igor? Se entregar para Ele. E o resto? O resto, Deus vai tomar conta de tudo para você, querido. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu já falei demais nessa noite. E eu queria que você começasse a orar para Deus tocar os corações. Existem muitos filhos que precisam voltar para o pai nessa noite. Você sabe que você precisa. Parece que eu estava contando sua história. Não é porque eu estou adivinho, não, meu irmão. Não é. É porque Deus já te conhecia e você está aqui por causa que Ele te trouxe.